Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos têm a palavra, estão em paz. Convido toda a irmandade que possamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Livro dos Salmos, irmãos. Capítulo 41. Glória a Deus. Livro dos Salmos, no capítulo 41. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram: há uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor, irmãos. Salmo de Davi. Um parágrafo, um capítulo, a qual nós temos aqui alguns assuntos. Uma bem-aventurança para aquele que atende o necessitado, um lamento daquele que está de alguma maneira necessitado e ao invés de receber uma mão amiga, recebe um julgamento, recebe uma sentença de perdição, de morte, de fim, recebe uma sentença de ponto final. Quem de nós, irmãos, já não fez? Quem de nós já não passou por essa situação? Quantos de nós, passando por um tempo difícil da nossa vida, achando que haveria alguém para nos socorrer, recebemos mensagens de que fomos amaldiçoados, ou uma declaração de que se nós estamos passando por isso, é porque nós estamos pagando alguma coisa nessa terra. Tenho certeza que todos nós já aconteceu isso nas nossas vidas. Também tenho certeza, irmãos, não há santo senão o Senhor, que todos nós, em algum tempo da nossa vida, já fizemos isso também. Parece tão difícil, não é?
mas nós todos já cometemos esse pecado. E a palavra do Senhor, irmãos, vem para nós, porque hoje o Senhor nos desperta que atender e ser atendido é bênção nas mãos, diante e segundo a vontade do nosso Deus. Quando nós, irmãos, assistindo uma situação de derrota, seja na enfermidade, seja numa situação financeira, psicológica, de desemprego, o conselho do Senhor é que nós não julguemos, irmãos. Ninguém está de uma maneira tal que não mereça que nós peçamos por misericórdia por aquela vida. Seja como estiver, que as bênçãos e as misericórdias do Senhor sejam renovadas na vida de todos aqueles a qual nós conhecemos. E a palavra do Senhor, irmãos, nesta noite para nós, nos lembra que aquele que atende o pobre, o Senhor o livra no dia do mal, conserva em vida, abençoa na terra e não entrega à vontade dos inimigos. E o Senhor sustenta no leito de enfermidade e renova-as, e faz renovar na cama daquela doença. Irmãos, o que nós viemos buscar, eu não sei. O que os nossos irmãos na internet estão buscando, também não sei. Mas a palavra do Senhor hoje vem para mostrar que o Senhor te enxergou, que Ele te enxerga e Ele conhece o intento do teu coração. O Senhor conhece cada vez que você atendeu, seja com pedido de oração, porque, irmãos, muitas das vezes nós não temos nem para nós não podemos atender um outro. Mas nós temos sempre uma oração, nós temos alguma coisa de precioso, que são as nossas madrugadas. Nas nossas madrugadas, nós podemos não ter dinheiro, mas nós temos nossos joelhos, a nossa comunhão, pedindo por quem a gente às vezes nem conhece, pedindo por pessoas que às vezes até fez o nosso mal para nós. Isso o Senhor enxergou todas as vezes que você assim se comportou. E o Senhor nos mostra, amados irmãos, por essa palavra, que assim como nada está escondido, também nada está esquecido nas nossas vidas. Se você praticou o bem, o Senhor fará o bem na tua vida. Se você desejar o bem, o Senhor deseja o bem na tua vida, irmãos. Tem um caso, irmãos, o Senhor permitiu, no ano de 2006, que eu saindo da reunião de jovens, eu fechei a igreja, eu era auxiliar, e era um domingo de Páscoa, e nós iríamos numa visita com o cooperador de jovens, numa família necessitada, enferma, não me lembro, na igreja de Jandira, na Congregação Cristã do Brasil, de Jandira, Central. E na saída do culto, a hora que eu fui colocar o meu violino no banco de trás do carro, eu senti que me pegaram pelo braço. Na hora eu entendi que eu estava sendo sequestrado. Peguei a Bíblia, o inário que estava saindo da reunião, e levei comigo, que foram meus companheiros, naquela jornada. 1 mês e meio de cativeiro, por diversas vezes, por diversos dias seguidos não comi, por diversos dias com ameaça de morte iminente. E irmãos, e aqui fora pedindo a misericórdia que o Senhor guardasse a vida da minha mãe na época. Hoje é um culto que nós estamos falando das mães, não é, irmã? Glória ao Senhor. E o que mais eu pedia para Deus naquele cativeiro era que o Senhor guardasse eu com vida,
para que pudesse se cumprir as promessas que Ele tinha feito na minha vida e que o Senhor guardasse a minha mãe em vida também. Irmãos, o tempo passou, aquela nuvem daquela grande provação passou. Ao final de 1 mês e meio, o Senhor permitiu que eu saísse daquele cativeiro. Muitos irmãos, muitas igrejas foram participantes dessa provação, orando junto da minha família. Eu não sabia, porque eu estava afastado. Foi no tempo que o PCC fechou São Paulo, que ninguém saía de casa. Eu também em cativeiro. Minha família não sabia se eu estava vivo ou morto. E alguém do lado de fora chegou ao nosso conhecimento e falou: está pagando por alguma coisa que fez. Cometeu algum pecado. E quando você passa pelo vale, quando você é espremido na morsa, e você ouve alguma coisa desse sentido, você fala: mas Senhor, como que pode um coração tão amargo achar que é uma provação dessa porque está pagando um pecado, não é verdade? E nós, irmãos, não podemos desejar o mal. Coloca nas mãos do Senhor se você está passando por essa situação, porque o Senhor conhece a tua prova. E o Senhor guardará você do dia do mal. E o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida. E o conselho da palavra de hoje, irmãos, é: assim como o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, Ele também conhece o nosso futuro. Então, que nosso coração seja sempre pronto para abençoar, para orar, para ser agradável diante de Deus, para ofertar ao necessitado. Não é só dinheiro, é oração, é clamor, é voto por quem você não conhece. Essa igreja, aos nossos irmãos que estão congregando, é a primeira vez que os irmãos congregam com a gente. Ao final do culto, nós fazemos um clamor por quem a gente não conhece. Às vezes alguma necessidade na igreja, oramos também, mas nós oramos por quem a gente não conhece. Os pedidos de oração, tem uma irmã agora aqui no culto, anotando todos os nomes. E nós falamos os nomes e oramos como se a causa fosse nossa. Não há julgamento, há esperança. Não há julgamento, há intercessão. E nós, irmãos, aqui talvez todos nós já sentimos a doçura de o Senhor fazer uma obra no meio da nossa família, através das orações, através da intercessão. Isso é atender o pobre, seja o pobre de espírito, seja o pobre de saúde, seja o pobre de entendimento. O Senhor pode dar tudo o que nós somos pobres, fazer-nos ricos na presença dEle. Então a palavra do Senhor hoje é essa: não importa como o nosso irmão está, tampouco como nós estamos, sempre buscando a misericórdia de Deus e o Senhor dispensando as misericórdias dele sobre a igreja. Vida com abundância, alegria, paz com os nossos irmãos, paz no seio da nossa família. Isso não é um desejo, isso é uma profecia do Senhor para a nossa igreja. Recebamos, irmãos, recebamos o que o Senhor quer para nós. Recebamos o que o Senhor tem dispensado sobre a igreja, não sobre a congregação cristã apostólica. Nós somos uma porta. E o Senhor quer abençoar e salvar o mundo inteiro. E nós não devemos julgar, nós devemos convidar. Nós não devemos amaldiçoar, nós devemos abraçar. Nós devemos buscar que as pessoas sejam salvas. Precisamos, irmãos, há bênçãos sem medida pela palavra por quem atende o pobre no dia da necessidade. Na tua casa, no teu trabalho, no teu bairro, na tua parentela, no meio dos teus inimigos, ore, peça misericórdia. O Senhor se lembrará de você.
se lembrará de nós, será conosco todos os dias das nossas vidas. Tá bom essa palavra, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Recebamos o conselho do Senhor, recebamos, irmãos, hoje não precisava nem a palavra. Pela obra que a irmã contou, pela misericórdia e pela graça que ela alcançou, nós já estaríamos saindo daqui renovados com a nossa esperança, renovados com a nossa comunhão e com o nosso compromisso de querer agradar a Deus. Mas o Senhor te lembrou que todo bem feito, o Senhor não se esquecerá de nós. Preparemo-nos, irmãos, para gozar do bom e do que é maravilhoso na presença do nosso Deus. Que seja repreendida toda sorte de maldição, que seja repreendida toda prova e que o Senhor abra os céus e escreva, irmãos, com a caneta que só pode ficar na mão dele, um decreto de vitória na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Jefferson, não pode agradecer por nós. Glória a Deus. Em comunhão, igreja, busquemos a face do Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Cristo Jesus, curvados nós estamos diante da Tua presença, no término desse santo culto, Senhor, rendendo-lhe graça por toda a sorte de bem que Tu fizeste a nós, Senhor. Esse culto que é de agradecimento, ó Deus amado e santo. Trouxemos aqui o nosso louvor, trouxemos aqui a nossa adoração, a nossa expressão, a nossa lágrima, e sobre todas as coisas, Senhor, o Teu Espírito Santo foi removendo o nosso coração, foi chacoalhando a nossa alma. Glória ao Senhor. Aqui cantamos, aleluia, dobramos o nosso joelho, aleluia, uma oração foi elevada ao trono da Tua misericórdia, a Tua filha levantou, aleluia, com toda, aleluia, singeleza de coração, contaste o que Tu tem feito na vida dela, e acrescentaste a minha fé, a fé da igreja, a fé de quem está em casa. Glória ao Senhor, aleluia, do alto do céu Tu mandaste a Tua palavra essa que veio acolhendo o nosso coração, a nossa alma. Estamos saindo daqui mais crentes, Senhor. Guarda-nos ao regresso aos nossos lares provisórios. Continua abençoando o Teu Filho, Senhor, enchendo Ele cada dia mais dos Teus dons, da Tua virtude, e falando, aleluia, conosco através do Teu Filho, e o Teu nome há de ser glorificado. Graça nós Te damos por tudo, por Cristo Jesus, bendito na glória, por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória, Deus que abençoe.